noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje e eu estou fazendo agora uns vídeos sobre alguns pontos da história da nossa igreja. Eu fiz aí 2 vídeos sobre a Inquisição, porque é um assunto que muita gente fala, mas que não tem conhecimento. Então fica falando por falar. Então eu fiz aí 2 vídeos sobre Inquisição. Então eu quero continuar, com a graça de Deus, pegando assim alguns assuntos que muita gente fala sobre a história da nossa igreja, mas nunca ninguém estudou, não é? E as pessoas vão para as universidades e é falado tanta coisa sem a pessoa pelo menos estudar realmente o que aconteceu. Então eu fiz aí 2 vídeos sobre a Inquisição, tá? E eu vou fazer outros vídeos sobre assuntos que muita gente tem dúvida, muita gente pergunta, não é? E é a história da nossa igreja, gente. Não é? Como é uma escola teológica católica, o católico tem que estudar, tem que aprender sobre a história da nossa igreja, tá? É a única instituição que tem 2000 anos, tá? E eu gosto muito de estudar a história da igreja, tá? E eu quero estudar com vocês, né? Talvez não dê para falar tudo num vídeo, então talvez a gente grave também uns 2 vídeos, como aconteceu com a Inquisição. E eu vou aqui colocar um livro, tá? Eu sempre coloco aqui um livro, como eu fiz com a Inquisição. Vocês viram que eu peguei aquele livro grande da Inquisição, tá? Porque, gente, é um assunto grande, polêmico, né? Então eu peguei aqui o livro da Inquisição, mostrei, e vou fazer a mesma coisa com o assunto de hoje. O assunto de hoje, gente, é um assunto que eu já estudei bastante, além da história da igreja, não é? Eu já assisti filmes, eu já procurei entender, tá? Porque é um assunto complicado também, tá? E tem tudo a ver com a nossa igreja, não é? E com o cristianismo, tá? Eu estou falando da Reforma Protestante. Então nós vamos entender o que foi a Reforma Protestante de Martinho Lutero, tá? Então não vai dar para falar tudo num vídeo. Eu vou ter que gravar uns 2 vídeos, tá? Por quê? Porque a gente tem que estudar a parte histórica, a pessoa do Lutero e a parte que nos interessa, que é a parte teológica que ele tanto contestou, tá? Então por isso eu vou gravar aí 2 vídeos. Eu creio que uns 2 vídeos, tá? E eu vou usar, logicamente, livro, né? Então eu vou usar este livro aqui, ó, Para Entender a Reforma Protestante. Tá aí, é da editora Cleofas. Tem livros, né, gente? Tem muitos livros, tem filmes sobre o Lutero. Aqui é uma imagem do Lutero com a Bíblia na mão, tá? Que nós vamos ver
Né? Por que está a imagem aí do Lutero com a Bíblia na mão? Porque ele contestou praticamente toda a doutrina católica e ele ficou somente com a Bíblia. É a doutrina dele, né? Somente a Bíblia. Olha, então você vai entender o que foi a Reforma Protestante, tá bom? Agora, antes de começar, eu quero colocar uma coisa aqui. O nosso vídeo, ele é para católicos, não é? Ele é um vídeo católico para católicos. Mas pode ser que pessoas de outras religiões, até mesmo da religião protestante, assistam. Não tem problema, pode assistir. Só que eu gosto sempre de colocar isso. Né? É um vídeo católico, de um canal católico, falando da doutrina católica para os católicos. Então nós vamos colocar aqui a parte, né, da doutrina católica, que o Lutero contestou, a parte histórica, a pessoa dele, não é? Mas eu vou estar documentado, eu não vou, claro que eu não vou falar, por isso que eu estou usando o livro. É história, por isso que eu vou colocar a parte histórica, a parte da vida dele um pouco, e no outro vídeo eu vou colocar mais a parte teológica. Hoje eu vou ficar mais na parte histórica, por isso que eu vou fazer 2 vídeos. Então vamos combinar assim. Esse primeiro vídeo, a parte histórica, tá, da Reforma Protestante. No segundo vídeo, eu vou focar na parte teológica que ele tanto atacou a igreja. Tá? E claro que eu, como católico, né, aliás, para a igreja católica, o Lutero é um herege. Né? Nós não, tem gente que venera o Lutero, né? Tem gente que ama o Lutero, né? Claro que nós não vou dizer que ele está no inferno. Muita gente já pergunta, eu já vi muita gente perguntar, Lutero está no inferno? A igreja nunca falou isso. Ele morreu brigado com a igreja. Ele não voltou atrás, eu vou falar sobre isso aqui, tá? Mas a igreja nunca falou que o Lutero está no inferno. Agora tem gente que gosta dele, beleza, entendeu? Claro que para a igreja católica ele é um herege. Né? Infelizmente, ele causou uma confusão imensa na igreja, que eu vou inclusive colocar aqui hoje. Entendeu? Agora, eu quero porque pode ser que alguém que não é católico assista os meus vídeos. Se tiver alguém, beleza. O nosso intuito aqui não é arrumar confusão e nem briga com ninguém, é colocar a parte histórica e, claro, colocar os pontos de divergência que o Lutero tanto atacou a igreja. Isso aí é uma coisa que não é uma coisa nova, tá aí, né? Só você entrar na internet você vai ver. Né? O Lutero, gente, ele atacou o Papa, ele atacou a igreja. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Entendeu? Então, a parte católica tem que se defender. Nós católicos nos defendemos, né? E ele causou um estrago na igreja, ele causou uma revolução, não foi uma reforma, é uma revolução. Inclusive o livro aborda isso, ok? Antes, gente, eu sempre coloco no final do vídeo, mas agora eu vou pedir no começo dos meus vídeos, porque às vezes a pessoa pode começar a assistir e às vezes até parar no meio, às vezes, né, vai fazer alguma coisa, não tem tempo de assistir tudo. Então, às vezes, ela começa a assistir. Então, eu vou colocar agora no começo. O quê? Eu vou pedir para vocês, gente, se inscreverem no canal. Por favor, você que é católico, você que quer ter uma formação católica, a gente faz aí 3 vídeos por semana. A gente faz um estudo bíblico, eu estou pegando desde o Antigo Testamento. Nós estamos estudando o catecismo da Igreja Católica. Gente, isso de graça. Eu não recebo R$1 para fazer isso. Agora, o que eu peço a vocês é a inscrição, né, é os comentários, até mesmo de crítica. Se você quiser criticar, eu não estou gostando disso. Mas, por favor, se você assiste os meus vídeos, por favor, comente o que você está achando, perguntas, dúvidas. E outra, me ajude a divulgar, compartilhar, dar um like, um joinha. Tudo isso ajuda o canal. Tá? Eu preciso alavancar aí as inscrições. Por favor, você que é católico, se beneficie do nosso conteúdo. A gente não cobra nada, não ganho R$1 para fazer isso. A única coisa que eu peço, por favor, se inscreva no nosso canal. Agora eu vou pedir sempre no começo dos vídeos. Porque às vezes você está assistindo até pela primeira vez, às vezes você não assiste até o final. Os nossos vídeos têm de 45, 50, às vezes até 1 hora de duração. Então às vezes a pessoa não tem como assistir tudo. Então eu vou pedir no começo dos meus vídeos.
Se inscreva no nosso canal, divulgue, compartilhe nas igrejas, nos grupos de oração. Aquele irmão lá está fazendo um estudo bíblico, está fazendo um estudo do catecismo. Você inscreva lá no canal dele, mesmo que você às vezes não tenha tempo, às vezes até assistir os vídeos. Mas você já se inscrevendo, às vezes uma hora você vai ter tempo de assistir. O canal está aí, você pode assistir vídeos anteriores. Não precisa assistir só o vídeo que eu posto no dia. Né? Eu posto nos grupos, no WhatsApp, no Face, não é? no Instagram. Pode compartilhar onde você quiser. Tá? Nos grupos de oração, na igreja, na sua família, se você quiser compartilhar. Claro que na família é mais complicado, que nem todos são católicos. Né? Então é mais os grupos da igreja. Né? Às vezes tem gente que tem 2, 3, 4 grupos de igreja. Vai lá, compartilhe os vídeos, peça para se inscrever, por favor. Tá bom, gente? Então eu estou pedindo a vocês, me ajude aí a alavancar o canal, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje, nossa primeira aula sobre a Reforma Protestante, tá? Eu vou ler o que está aqui na contracapa do livro, tá? O que está aqui no começo do livro, no índice do livro. Por quê? Porque às vezes você quer comprar. Ele não é um livro muito grande, o da Inquisição é grande. Esse aqui, ele tem quantas páginas? Ele tem 192 páginas, não tem nem 200 páginas. Então, se você quiser adquirir para você estudar, porque num vídeo aqui de 40, 50 minutos eu não tenho como aprofundar. Aqui eu dou uma visão geral. Tá bom, gente? Então aqui no livro você vai aprofundar. O católico, gente, ele tem que ter formação, mas ele tem que ter aprofundamento. Muitas vezes ele só, né, ele é superficial. Isso aqui, gente, é a história da nossa igreja. Tá? Então é importante você aprofundar. Então, se você quiser comprar, né, tem todas as livrarias católicas. Tá bom? Então vamos lá. Então hoje eu vou pegar mais a parte histórica e a vida do Lutero. Tá? Porque para você entender a Reforma Protestante, você tem que entender o Lutero, a vida dele. E na próxima aula nós vamos pegar na parte teológica, que é o que nos interessa, tudo aquilo que ele contestou da Igreja Católica. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler o que está aqui na contracapa do livro. Ó. Aí a gente vai conversando e eu vou explicando. A Reforma Protestante, que alguns historiadores chamam de Revolução Protestante, aí tá vendo? É uma revolução. Por quê? Vamos falar daqui a pouco. Abalou a vida da Igreja Católica e a fez perder muitos filhos, sobretudo na Alemanha, Inglaterra, Noruega, Suécia e outros países da Europa. Então a Igreja Católica ela perdeu praticamente 1/3 dos fiéis por causa dessa revolução. Por isso que a Igreja diz que é uma revolução, não é uma reforma. Reformar é aquilo que você reforma dentro da igreja. Os santos fizeram muitas reformas na igreja, mas sem acabar com a igreja. São Francisco de Assis reformou a igreja. Santa Catarina de Sena, né, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, vários santos reformaram a igreja, mas sem acabar com a igreja. O Lutero não. O que o Lutero fez, gente, foi um abalo, uma revolução. Coisa que nunca tinha acontecido na história da igreja. Entendeu? Para entender este importante acontecimento, é preciso conhecer os documentos históricos, por isso que eu estou começando pela história, para depois ir para a parte teológica. Tá? Então você tem que estudar a história. É a história da sua igreja. Então se você não estuda a história da sua igreja, as pessoas vão falar e você vai ficar com raiva da igreja. É o que acontece hoje nas universidades. A pessoa, né, começa na igreja, é batizado, é crismado e depois foge da igreja, porque começa a estudar e lá só batem na igreja. Mas você já estudou? Você já estudou a parte histórica e a parte teológica? Você já ouviu as explicações da igreja para aquele acontecimento lá de 500 anos atrás? Outro erro. Você não pode querer analisar uma coisa lá do passado com a cabeça de hoje. Era totalmente diferente. Gente, fazer história é totalmente errado como esse povo faz hoje. Tá? Nós estamos estudando aí o Antigo Testamento. Nós não podemos colocar a cabeça de hoje com a cabeça lá do Antigo Testamento. Mesma coisa é 500 anos atrás.
Você aí, se você ainda tem sua avó viva, seu avô, pergunta a ele se na época deles era a mesma coisa que agora. Agora imagine 500 anos atrás. Então você não pode analisar hoje. Tem gente que fica com raiva da igreja hoje por coisas lá do passado. Gente, nós temos que voltar naquela época, que é um contexto totalmente diferente. Daqui a 200 anos, nós já não vamos poder analisar o contexto de hoje com a cabeça lá de 200 anos atrás, da frente. A cultura vai ser outra, né? Claro que para pior. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade. Não acho que vai melhorar, porque não vai. Só vai piorar. Mas isso é totalmente diferente. Então você não pode analisar a cabeça de hoje com o que aconteceu lá no passado. É o que mais acontece hoje. Então a pessoa fica com raiva da igreja, entendeu? Então você precisa conhecer os documentos históricos sobre a vida de Martinho Lutero. Então, para você entender o que foi a Reforma Protestante, você tem que entender o Lutero, porque foi ele que começou com isso. Tá? E a situação do mundo no século XVI, foi o que eu acabei de falar, nós estamos no século XXI. Então, gente, você tem que voltar lá no século XVI, entendeu? A crise interna da igreja na época, então a igreja reconhece, né, que a igreja estava passando por uma crise, entendeu? Tanto que a igreja reconhece que o Lutero não estava totalmente errado. Isso tudo nós vamos falar. Os precursores desta reforma e seus desdobramentos. Estes fatos são relatados neste livro para que haja um sadio ecumenismo, ou seja, um diálogo, uma conversa, o que não acontecia anos atrás. Claro que infelizmente ainda acontece, as brigas entre católicos e protestantes, mas na época do Lutero acontecia mortes, o livro aborda isso. Mortes entre católicos e protestantes, um matando o outro. A Inquisição, que muita gente acusa os católicos, não é? Os protestantes também fizeram. Então, quer dizer, é por causa de quê? De briga. Então, hoje a igreja fala de ecumenismo, diálogo, conversa. Eu já falei várias vezes sobre isso. Nós não somos inimigos, nós somos irmãos, mesmo tendo divergências, infelizmente. É onde o senhor Lutero, para nós, errou. Mas, beleza. Né? Se você é da outra religião, da outra igreja, se você é feliz lá, amém, aleluia, não vamos brigar por isso. Não precisamos ficar nos atacando. E quando a gente fica atacando um ao outro, o que vai acontecer? As pessoas, se eles estão brigando entre eles, eu não vou ser cristão. Então nós temos que parar com essa briga entre católicos e protestantes. Isso não quer dizer que a Igreja Católica vai abrir mão de nada de doutrina. Isso nós vamos falar no segundo vídeo. Doutrina, a igreja não abre mão de nada, porque foi eles que saíram. Isso eu vou abordar no segundo vídeo. Doutrina não tem conversa. Como eu sei também que eles também, muitos deles não abrem mão. Tudo bem, a gente respeita, não é? Tudo bem, mas então pelo menos, gente, vamos nos respeitar. Nada de ficar quebrando imagem dos católicos, né? Nada de ficar falando que o Papa é o anticristo, que o Papa é a besta do Apocalipse. Isso tudo também tem influência no senhor Lutero. O Lutero foi o primeiro que chegou a falar com essa heresia de que o Papa era o anticristo. Então, as seitas protestantes pegaram, né, essa ideia e colocam hoje aí nas novelas. Né? Então, você que é católico não pode assistir esse tipo de novela. Né? Essas novelas da Record, principalmente. Por quê? Porque é anticatólico. Né, fica botando o Papa lá como uma besta, como, né, o anticristo. Isso é para nós isso é um absurdo. Entendeu? Você tem todo o direito. Eu não acredito no Papa, não quero, como o Silas Malafaia falou uma vez. Nós protestantes não aceitamos o Papa. Para nós, beleza, isso aí não vamos brigar por causa disso. Agora, ficar falando que o Papa é a besta, que o Papa é o anticristo, que a igreja é a Babilônia do Apocalipse. Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Vamos pelo menos respeito. Né? É somente isso que nós queremos, ok? E visa a união dos cristãos, porque Jesus falou, haverá um só rebanho e um só pastor. Isso aí é promessa de Jesus. Tá bom? E o livro continua aqui falando.
o acontecimento mais difícil na vida da Igreja Católica, olha aí, no século XVI, com grandes repercussões até hoje, infelizmente. Foi a Reforma Protestante, iniciada pelo monge católico agostiniano alemão Martinho Lutero. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. A igreja perdeu praticamente 1/3 dos seus filhos. Muita gente. Gente, aqui no Brasil, antigamente, era 90% de católicos. Não é muito tempo, não. 1970, mais ou menos. 1960, 1970, o Brasil era 90% de católicos. Hoje é 65%, segundo o censo. Eu acho que é até menos, porque isso aí, esses 65 aí são católicos de BGE, né? Mas não são católicos realmente verdadeiros. Eu creio que seja até menos, né? Mas, não sei. Mas pelo censo é 60, 65. Mas a gente já foi 90, 95% de católicos. Olha só o prejuízo, estou falando do Brasil. Imagine no mundo todo, né? Infelizmente, por causa do senhor Martinho Lutero. Inaugurou-se o relativismo religioso na interpretação da Bíblia. Isso aí eu vou falar no segundo vídeo, né? Isso aí, gente, foi o que mais... o pior desastre da Reforma Protestante foi isso aí. É a interpretação errada da Bíblia. Isso aí eu vou falar no segundo vídeo. O sagrado magistério da Igreja deixou de ser a fonte de interpretação segura da Sagrada Escritura e da sagrada tradição apostólica. Então o Lutero falou, não tem magistério, não tem tradição, só a Bíblia, mais nada. Vou falar isso no segundo vídeo. E a reforma gerou as tristes guerras de religião, que eu já falei, já expliquei aqui, entre católicos e protestantes, que ensanguentaram a Europa. Você sabia que na Escócia tem uma parte católica e uma parte protestante? Por exemplo, tem 2 times de futebol na Escócia, muito famoso. Eu sei porque eu gosto muito de futebol, né? Tem o Celtic da Escócia e tem o Rangers da Escócia. O Celtic é um time só de católico, não pode ter protestante no time. E o Rangers é só de protestante, não pode ter católico, na Escócia, tá? E já houveram várias brigas entre eles. Por quê? É uma parte católica na Escócia e uma parte protestante. Então o time católico não pode ter protestante e o time protestante não pode ter católico. Olha onde chegou a reforma do Lutero. Isso é reforma? Isso é revolução. Aí eu te pergunto, aonde que Jesus quis isso? Jesus quis isso? Na próxima aula eu vou colocar aqui textos bíblicos onde Jesus fala sobre essa questão de divisão, gente. Quem que divide? É Jesus? É Deus? Você sabia que a palavra diabo significa aquele que divide? Divide a igreja, divide a família, tudo. Então, gente, a divisão não foi a Igreja Católica quem dividiu, não. Por isso que ela não abre mão de nada. Agora, a igreja reconhece que ela teve sim uma parcela de culpa, porque o Lutero fez isso por causa de alguns erros dos filhos da igreja, que a igreja não nega. A igreja não nega os seus erros humanos. O que a igreja não aceita no Lutero é a parte teológica, a parte da doutrina. Agora, a igreja reconhece que ela também foi culpada, entre aspas, por uma revolta, entre aspas, do Lutero, né? O Lutero, ele viu algumas coisas erradas ali e ele já estava insatisfeito, e aí ele aproveitou isso para questionar as 95 teses da Igreja Católica. Entendeu? Então, para enfrentar esta revolução religiosa, a Igreja realizou o Concílio de Trento, que foi o concílio que foi de 1545 a 1563, que deu vida nova à Igreja, mantendo a sua unidade e fortalecendo a evangelização. Então, o que a Igreja fez?
depois que o mal já estava feito, ela se reuniu, o Papa se reuniu, né? O concílio é isso, o concílio de Trento, o Papa se reuniu com os bispos do mundo inteiro, para quê? Analisar a reforma do Lutero. Vamos ver o que esse homem aí fez na igreja, né? E aí na próxima aula, quando a gente for analisar a questão teológica, eu vou explicar quais foram o que o concílio de Trento fez de bom para combater as heresias do Lutero, na parte doutrinária, né? E tanto que a parte pastoral, a igreja aceitou, né? E mudou muita coisa. Muita coisa a igreja mudou. Nós vamos ver, né, na próxima aula, se Deus quiser. Então eu quero colocar aqui no índice os assuntos que o livro aborda, se você tiver interesse, e aí nós já vamos começar a falar alguma coisa sobre a parte histórica e a parte da vida do Lutero. E na próxima aula a parte teológica. Ok? Então primeiro tem uma introdução, todo livro tem uma introdução, não é? Aí vem o contexto histórico, né? Então você tem que analisar o contexto histórico, ok? Quem foi Martinho Lutero? É a vida dele, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, não é? Aí a parte dos historiadores. O que disseram sobre Lutero? Né? Tem muitos historiadores aí que falaram sobre Lutero. E interessante, gente. Muitos falaram bem, muitos falaram mal. Tem uma divisão aí. Alguns falam bem, outros falam mal. Mas todos eles falam uma coisa interessante. Todos, praticamente 90% deles falam uma coisa. Que Lutero foi uma pessoa, vamos dizer assim, difícil. Você não consegue entender muito bem a pessoa dele, né? Ele quis ser um revolucionário, né? Tanto que ele fez uma revolução no cristianismo. Ele quis, só que, vamos dizer assim, ele viu algumas coisas erradas na época dele, né? Ele quis fazer uma mudança, só que ele, em vez de melhorar, ele só piorou a questão, né? O desdobramento do que ele fez, a intenção dele, os historiadores é que dizem, a intenção dele não era ruim, só que as consequências foram terríveis. Nada de bom, né? Isso os historiadores é quem dizem. Entendeu? Na parte teológica, então, foi uma desgraça. Depois da Reforma Protestante, gente, diz os historiadores, o ateísmo cresceu, a aversão às coisas de Deus. Por quê? Porque antigamente as pessoas tinham temor de Deus, pelo menos. Depois não. Depois as pessoas passaram a ter uma indiferença em relação a Deus. Do século XVI para cá só foi aumentando o relativismo, o ateísmo, não é? E o fanatismo religioso, aumentou demais o fanatismo. As pessoas hoje são fanáticas. Elas não têm outra coisa. O Lutero atacava a razão, para ele só a fé. Mas ele não... Falar nisso, eu vou fazer um vídeo também sobre isso. A fé é importantíssima, está na palavra. Mas a sua fé, gente, ela não pode ser fanática. Não. Deus também te deu razão. É aquilo que diz Santo Agostinho. Você precisa... Ele atacou a filosofia, atacou tudo. Só ficou mesmo com a fé, com a salvação pela fé. Vamos falar sobre isso. Gente, mas a nossa fé tem que ser racional. Porque se a gente for fanático, a gente não pensa. E Deus nos deu inteligência, que é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, né, nos ilumina, claro que nos ilumina, mas a luz da razão. Tanto que a igreja ensina que aquele que vive de acordo com a sua consciência, ele pode se salvar, mesmo até não sendo cristão. Entendeu, gente? Então, a fé e a razão tem que andar junta. Porque se a gente virar um fanático, gente, que não aceita, o Lutero ele não aceitava contestação. Era aquilo, pronto, e acabou. Não aceitava o diálogo, não aceitava a conversa. E os discípulos dele foram piores ainda. Nós vamos ver aqui que os seguidores do Lutero foram piores do que o Lutero. O Lutero ainda aceitava alguma coisinha. Mas o tal do Calvino, o tal do Zwinglio, Melanchthon e não sei mais quem aí. Gente, esse povo é aqui.
Não sei como alguém pode seguir esse povo. Eles não aceitavam, se você contestasse a doutrina deles, já era. Tanto que eu falei aqui da Inquisição, eles também fizeram Inquisição. Calvino mandou vários aqueles que não concordavam com ele para fogueira. Então não é só a Igreja Católica que fez Inquisição. Então se você critica o catolicismo, você também tem que criticar o protestantismo. Mas por que ninguém fala do protestantismo? Você não vê ninguém falando mal. Só atacam a Igreja Católica. Mas eles também fizeram Inquisição. Mas você estudou isso para saber? Não estudou. Então você bate só na Igreja Católica. Tá vendo? O caso das indulgências, não é? Então a gente vai abordar aqui a questão das indulgências, não é? Aí a questão política, né? Os defensores e adversários de Lutero, aqueles que apoiavam e aqueles que não apoiavam, não é? As obras, né, do Lutero, aquilo que ele escreveu, né? Ele traduziu a Bíblia, ele escreveu várias coisas, não é verdade? Aí fala um pouco do Calvino, que foi um discípulo de Lutero, acabei de falar aqui. A doutrina protestante, que nós vamos ver na próxima aula, no nosso próximo vídeo, não é? Os massacres no Brasil pelos calvinistas, olha aí, tá vendo? No Brasil, aqui. Tá? Lutero e Nossa Senhora, olha aí. Então aqui nós vamos deixar para a próxima aula, a questão doutrinária. Entendeu? Muita coisa que os protestantes não aceitam não foi Lutero. Claro, muita coisa foi. Né? Lutero atacou muita coisa da fé católica. Mas tem muita coisa que os protestantes não aceitam que o Lutero não falou. Nossa Senhora é uma delas. Lutero, gente, cantava o Magnífica. Nós vamos ver na próxima aula. Então tem muita coisa que os próprios protestantes não aceitam que o Lutero não falava nada. As imagens. O Lutero falava, se você não gosta, tudo bem, mas não precisa sair quebrando as imagens aí dos católicos como o povo fica fazendo. Então, tá vendo? Como que o que ele fez só acarretou prejuízo? Por quê? Aqueles que seguiram ele foram muito mais radicais do que ele. Hoje são muito mais radicais, as pessoas hoje são muito mais radicais, por causa de um pensamento errado do Lutero. Entendeu? E a resposta católica, lógico que a igreja tinha que fazer, a igreja ia ficar calada vendo o que o Lutero tinha feito. Então a igreja fez o Concílio de Trento e aí ela começou a responder a todos os questionamentos que o Lutero fez. Só que essa parte eu vou deixar para a próxima aula, que eu quero ficar só na questão histórica e na vida dele. Então a parte teológica vai ficar para a próxima aula, tá bom? Gente, sobre o contexto histórico, eu não vou falar muito, só vou dar uma introdução, porque eu já tenho falado muito. Eu já gravei sobre a Inquisição, já falei. Né? Antes da Inquisição, aí já fiz história da igreja, então eu já falei em vários vídeos, eu só vou dar uma pincelada. A questão histórica, lembrando que estamos na Idade Média, né? Finalzinho da Idade Média, entrando na Idade Moderna. Né? Então, aí, o que tinha nessa época? Como só existia a Igreja Católica, que eu já falei, não vou voltar nisso, não é? E só que tinha, infelizmente, houveram o quê? Houveram a investidura leiga, a questão do feudalismo. É aí que entra a parte culpada da Igreja Católica, não é da Igreja, dos filhos da Igreja. A Igreja não tem pecado, lembra? Estamos estudando isso no Catecismo. A Igreja é santa, é o corpo de Cristo. Os homens da Igreja erram. Então, já vinha de anos anteriores, e o Lutero é dessa época, a questão da investidura leiga. O que é isso? Lembrando, Igreja e Estado eram unidos. Então misturava política com religião. Então, os papas, bispos e padres, a hierarquia da Igreja Católica era, vamos dizer assim, não tinha aquele preparo espiritual. Claro, gente, toda regra tem exceção. Não estou falando que era tudo ruim, não. Mas tinha
infelizmente houveram papas que não foram bons, bispos que não foram bons, padres que não foram bons, diáconos que não foram bons. Claro, como existe ainda hoje. Mas naquela época não tinha um preparo espiritual. Tanto que a gente vê papa aí com 18, 20 anos. Como é que um papa vai ser papa com 18, 20 anos? Sem nenhum preparo. Por quê? Porque por causa da intromissão dos leigos na igreja e do Estado também e a religião estarem unidos. Então a igreja era realmente muito rica. O Papa, além de ser um chefe religioso, era um líder, era um chefe de Estado, coisa que ainda é hoje, entendeu? Mas hoje a igreja não é unida mais ao Estado, graças a Deus. Isso foi uma bênção para a igreja, entendeu? Tinha também a questão do feudalismo, aquelas pessoas, né, os senhores feudais que doavam, né, as terras para a igreja, mas se achavam também com direitos na igreja, como eram os imperadores romanos no passado, não é? Tem a chamada simonia, tinha na época, né, infelizmente, a compra, venda de objetos sagrados, a questão das indulgências, não é? Havia, vamos dizer assim, muito comércio, não é? Até mesmo na questão de dinheiro mesmo, entendeu? Infelizmente, né, acontecia isso, né? E o Lutero se revoltou contra isso. Essa parte a igreja reconhece, tanto que está aqui no livro, né? A parte interna da igreja estava passando por uma crise moral, né? Tanto que vinha o quê? O Papa, gente, teve que fugir de Roma para a França, ficou lá 40 anos na França. Entendeu? Então realmente estava uma coisa terrível. A igreja não esconde esses erros humanos. Essa parte aí a igreja não questiona. O Lutero não estava totalmente errado. Entendeu? O que a igreja não aceita é o que ele vai questionar depois. Entendeu? Então a parte histórica é essa. Agora veja, duas coisas que eu quero ponderar. Você não pode jogar fora a rede, você tem que jogar fora o peixe ruim. O Lutero não soube fazer isso, né? Ele, vendo alguns erros dos filhos da igreja, ele jogou fora a rede, ele não separou. Lembra do joio e o trigo que Jesus falou? Ele tinha que fazer o quê? Separa os peixes ruins e fica com os bons, como os santos sempre fizeram, entendeu? Como a igreja sempre fez. Hoje é a mesma coisa. Hoje nós temos também bispos que não são tão bons, padres que não são tão bons, e nem por isso nós vamos largar a igreja. Claro que não. O que você tem que fazer? O que eu faço? Eu não sigo todos os padres. Eu respeito todos. Eu jamais, você vai ver eu falando mal aqui. Eu não vou citar um bispo. Do Papa eu não vou falar mal nunca. Entendeu? Eu nunca vou citar aqui o nome de um bispo ou o nome de um padre, né? Aí você vai me perguntar, isso quer dizer que você gosta de todos? Não. Eu respeito todos por causa daquilo que eles são. Agora, tem muitos padres que eu não sigo. Famosos. Desses famosos aí eu sigo poucos. Eu vou falar aqui daqueles que eu sigo. Para você porque esses eu sei que você pode confiar. Então, gente, na época do Lutero era a mesma coisa. Tinha gente ruim, mas tinha gente boa. Então ele não soube fazer esse discernimento que a gente hoje consegue fazer. Pelo menos deveria fazer. Você deve ficar com aquilo que diz a palavra. Examinar tudo, ficar com aquilo que é bom. Diz lá a palavra de Deus, a Bíblia. Então, você não pode jogar tudo fora. A rede, não. Então, gente, isso que nós temos que fazer hoje. Não é que o Lutero, infelizmente, coitado, não soube fazer. Entender? Infelizmente, o erro dele foi esse, né? Se ele tivesse aceitado um diálogo, uma conversa, eu tenho certeza que a igreja iria aceitar. Sabe por que a igreja iria aceitar? Porque a igreja aceitou com os santos. Gente, São Francisco de Assis vivia numa época igual a do Lutero, ou a mesma coisa, ou pior, né? 1200 e pouco. A igreja também estava terrível, estava quase desmoronando. Ele pediu para conversar com o Papa da época.
São Francisco de Assis. E o Papa recebeu ele, naquela época era difícil falar com o Papa, se hoje já é difícil, imagina naquela época. Então, quer dizer, o São Francisco foi lá conversar com o Papa. Entendeu? Então, se o Lutero quisesse conversar, eu tenho certeza que o Papa não iria. Mas o que ele fez? Nós vamos ver daqui a pouco. Então vamos falar um pouco sobre a vida do Lutero. Né? Porque a parte histórica a gente já sabe. Né? Os erros humanos da igreja também eu já falei aqui. Então, eu quero colocar um pouco sobre a vida. Quem foi o Lutero nesse restinho de vídeo de hoje, para a gente poder, na próxima aula, pegar a parte teológica, que é onde realmente a igreja não aceitou os argumentos do Lutero, porque não tem cabimento o que ele contestou. Tá? Então, quem foi Martinho Lutero? Então, vamos fazer aqui um resumo breve da vida dele, ok? Ele, gente, foi uma pessoa muito controversa, tá? Não é muito fácil, tá? Já teve aí filmes sobre ele, não é? Eu assisti o filme dele, só que você tem que ter cuidado, tá? Ele é um filme que foi elaborado para exaltar o Lutero e meter o pau na igreja, tá? Até porque ninguém vai fazer filme elogiando a igreja, né? Como eu já falei aqui, né? É só você ver aí, Código da Vinci, Anjos e Demônios, Dois Papas. Infelizmente, a mídia não vai fazer filmes para falar a favor da igreja, ela só vai meter o pau, né? Então você pode assistir, mas com cuidado. Assista com uma pessoa que entenda de história, de teologia, para te explicar. Você assistir sozinho, você vai ficar com raiva da igreja, com ódio da igreja, porque é isso que eles querem. Entendeu? Então, o Lutero, gente, eu vou fazer um resumo aqui por causa do tempo, tá? Ele nasceu no dia 11 de novembro de 1483, na Alemanha, tá? Ele era de família católica, tá? Os pais dele eram católicos, tá? Mas ele sempre foi uma pessoa assim, não vou dizer amargurada. Ele assim tinha um complexo muito grande. Ele já novo, ele já falava que tinha visões, que via demônios, né? Também ele foi influenciado pela Idade Média, né? A Idade Média tinha muito isso mesmo, né? Se via o demônio, qualquer coisinha se via demônio, né? Aquela coisa toda. A gente até entende essa parte que ele vivia nessa época, num contexto nessa época. Só que ele passou a se tornar uma pessoa muito melancólica, né? Por exemplo, o contexto que ele tinha de Deus é um contexto totalmente errado. Um Deus que pune, um Deus que... Ele não falava da misericórdia de Deus, não. Você não via uma linha no Lutero falando da misericórdia de Deus. É só aquele Deus carrasco. O Calvino foi pior ainda. O Calvino ele falava que Deus, né? Calvino chegou a dizer que Deus mandava alguém para o inferno. Quem não seguisse a doutrina protestante, Deus mandava para o inferno. Olha que absurdo! O inferno existe, mas não é Deus que manda. É a liberdade humana. Então, olha só o que um contexto errado de Deus não faz. Então, Lutero, ele era uma pessoa assim, não vou dizer deprimida, né? Mas ele não era aquela pessoa que acreditava no amor de Deus, né? Pronto, você tem que aceitar Jesus, pronto e acabou, igual os protestantes fazem hoje, né? E não tem mais conversa e pronto e acabou. E se você pecar, né, você vai para o inferno. Era mais ou menos isso a doutrina dele, né? Ele acreditava em muitas coisas, ele acreditava muito em superstição e muitas coisas, né? E o que acontece? Ele, como ele vinha de uma família católica, mas ele não era aquele católico fervoroso, não. Ele nunca foi um católico fervoroso, e a família dele também não. O catolicismo da família dele, do Lutero, era um catolicismo muito supersticioso, que muita gente tem, né? Infelizmente a gente sabe que tem muitos católicos que são supersticiosos, o que é um erro, né? Então Lutero era mais ou menos assim, entendeu? Ele não era um católico fervoroso, entendeu?
Tanto que vai acontecer uma coisa que hoje, para nós, é um absurdo. Ele vai estar voltando, ele começa a estudar, desde cedo ele começa a estudar, né? E aí, quando ele está vindo do colégio com um amigo, cai um raio perto deles, e o amigo morre, e ele quase morre. Tá? Só que aí, nesse período, quando acontece isso, ele faz uma promessa para Santa Ana. Quem foi Santa Ana? A mãe da Virgem Maria, de Nossa Senhora. Então, Lutero ele não questionava a intercessão dos santos. Entendeu? Ele não questionava a questão da intercessão dos santos. Tá? Nós vamos ver isso na próxima aula. Então ele pediu a intercessão de Santa Ana. E se ele não morresse, ele iria ser padre. Olha só, olha a promessa que ele fez. Por isso que eu falei que ele era supersticioso. Você não pode querer ser padre, gente, por causa disso. Padre é uma vocação. Eu falo por mim. Eu quis ser padre na minha vida. Eu já falei isso, eu já contei isso aqui. Teve uma época da minha vida que eu queria ser padre. Mas a questão não é querer. Não era a minha vocação. Eu não iria ser um bom padre. Hoje eu tenho a certeza absoluta que se eu tivesse sido um padre, eu não seria um bom padre. Porque eu não tenho vocação. Primeiro, para o celibato. O padre ele tem que ter vocação celibatária. Tanto que aqui no livro mostra que ele não tinha vocação celibatária. Tanto que quando ele foi ordenado, ele tinha problemas nessa questão sexual. Ele não tinha vocação celibatária. Ele tinha desejos sexuais. Ele tinha assim, ele reprimia, ele começava a rezar, a fazer jejum, mas como ele já tinha sido ordenado, tanto que depois, quando ele virou protestante, ele se casou, teve até filho. Então ele nunca teve vocação para padre. Mas ele foi ordenado uma vez padre para sempre. Não tem, o sacramento da ordem não tem como apagar. Ele não tinha que ter sido ordenado, começar por aí. Isso aí, gente, eu tenho a certeza absoluta que ele não tinha que ter sido ordenado. Mas naquela época, os bispos, né, não olharam isso. Ele não tinha vocação. Ele era muito inteligente. Né? Ele era muito inteligente, ele estudava, né, tanto que ele era doutor em Bíblia. Tá? Agora, ele não tinha vocação para padre. Entendeu? A igreja não tinha que ter ordenado Lutero. Tinha evitado muita coisa. Então, ele foi ordenado por causa dessa promessa que ele fez ao pai. E o pai também não era católico fervoroso. Entendeu? Os pais também poderiam ter falado para ele, mas meu filho, isso não é sua vocação. Mas não. Outro, ele tinha 20 anos. Gente, com 20 anos a gente quer namorar, a gente quer viver o mundo. Um jovem nessa época quer isso. Entendeu? A menos que você tenha. Claro que antigamente também muitos padres iam. O Monsenhor Jonas foi com 16 anos. Mas aí é um homem que sabia o que queria. Claro que toda regra tem exceção. Mas a maioria dos jovens nessa época querem ter sua né? Então você deve namorar. Você deve saber se realmente você não quer formar uma família. Porque, gente, para ser padre tem que ter vocação celibatária. Você vai deixar de casar, formar uma família. Esse foi um dos motivos que eu vi que não tinha vocação. Por isso que eu falei que eu não seria um bom padre. Eu não tenho vocação celibatária. Nunca tive. Então, gente, tudo isso hoje tem que se ver e naquela época muito mais. Tá? Então, infelizmente, o Lutero pecou e a igreja também errou ao ter ordenado ele. Ele não tinha vocação nenhuma. Isso não era motivo para ele ser ordenado. Tá? Aí vem a parte histórica, não é? A que eu já falei, muita gente, ele, depois que foi ordenado, tá, ele passou um tempo em Roma, ali ele viu todas essas coisas que eu já falei, esses erros humanos da igreja, e aí ele se revoltou. Como tinha muita gente que também não gostava da igreja na época, estava revoltada com algumas coisas na igreja, ele teve algum apoio da parte política da Alemanha e até fora da Alemanha. Tá? Foi aonde que ele então se rebelou contra a Igreja Católica. Ok? A parte doutrinária eu vou falar na próxima aula. Tá? Mas ele foi um professor, ele começou a dar aula de Bíblia, ele era teólogo,
não é? E ali ele começou a ler a Bíblia, principalmente as epístolas aos Gálatas e aos Romanos, onde ele fala da questão da fé, que eu vou abordar na próxima aula, e ali ele começou a tese dele de que tinha que começar a eliminar certas coisas na igreja e ficar só com a Bíblia. É o nosso próximo assunto da próxima aula. Não vou entrar nesse assunto. Então, a parte histórica é isso daí, não é? Ele não tinha vocação, nunca teve, se ordenou, era muito inteligente, começou a ler a Bíblia, e ali ele se revoltou, teve alguns apoios, e ali ele se revoltou contra a igreja, ok? Isso foi em 1517, a revolta de Lutero, ok? Aí, para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu vou colocar algumas coisas aqui da parte histórica para a gente encerrar, e na próxima aula eu vou colocar a parte teológica, tá bom? Então, o que aconteceu? Como ele teve o apoio de muita gente lá na Alemanha, depois foi, né, se espalhou para a Europa, como nós vimos, e depois chegou até na América, né, nos Estados Unidos, que é hoje o país mais protestante do mundo, né, mas começou ali na Alemanha, tá? Então, logicamente, ele como padre católico ainda, ele começou a contestar a doutrina católica, não mais só a parte histórica, a questão das indulgências, que eu vou falar na aula que vem, né? Porque a indulgência tem a questão histórica e tem a questão doutrinária. A questão histórica foi o seguinte, rapidamente. Na época, o Vaticano ali, a igreja ali que Constantino construiu sobre o túmulo de Pedro estava velha. Era desde a época de Constantino, ano 300, nós estamos no ano 1500. Então o Vaticano estava precisando de uma reforma. Então o Papa da época, Leão X, falou o seguinte: quem fizer, lembrando gente, tá, que a indulgência, o Papa tem poder para isso. Tá? O Papa, já falei, tem o poder supremo na igreja. Então o Papa falou: quem doasse para a reconstrução da Basílica do Vaticano, ele dava uma indulgência. O que é uma indulgência? Eu vou falar na próxima aula. O que é? Só para você entender o contexto histórico. A indulgência é teológica. Sempre houve na igreja e continua até hoje. O Papa então falou: quem fazer uma doação para reconstruir a Basílica do Vaticano, eu vou dar uma indulgência. Até aí nada demais. Você vai doar se você quiser, você não é obrigado. Só que alguns aproveitaram disso para enriquecer. Entendeu? O Papa não tem culpa se padres ou até bispos usaram a indulgência de forma errada para ganhar dinheiro. Foi isso que o Lutero se revoltou. Aí entra a questão do purgatório, né, a questão da oração pelos mortos. Isso tudo eu vou falar na aula que vem. Eu só estou pegando a parte histórica. Que então o Papa deu indulgência para quem doasse espontaneamente. Se você quiser, você vai ter uma indulgência se você doar para a reconstrução da Basílica de São Pedro. Até aí, nenhum problema. Só que, infelizmente, pessoas usaram a indulgência para ganhar dinheiro. Aí o Lutero se revoltou, entendeu? E dali começou toda a Revolução Protestante, ok? O Papa tentou dialogar com o Lutero, conversar com o Lutero, tá? Aí, o que o Lutero fez? Ele pegou aquelas 95 teses, que nós vamos analisar, claro que eu não vou analisar as 95 teses, né? A doutrina que ele, né, questionou, o Papa analisou e aceitou, se eu não me engano, 41. Eu vou procurar saber direitinho, mas se eu não me engano, o Papa aceitou 41 das 95. Agora, as outras o Papa não aceitou. Então o Papa falou que ele não podia, essas que o Papa não aceitou, o Papa falou para ele: ó, essas aqui que a igreja não aceita, você vai ter que, porque você é padre, você não pode ensinar isso, porque é coisa contrária à nossa fé. Né? Só que o Lutero não bateu, não voltou atrás. Então o Papa mandou para ele uma bula pontifícia, que é um documento que o Papa manda para a igreja, para os padres, bispos,
chamada Bula Pontifícia, é um documento do Papa, que ele escreve do próprio punho, pedindo ao Lutero para que não, como padre, ele não ensinasse essas coisas que ele estava ensinando. Tá? Então, o que o Lutero fez? Chegou lá na igreja na Alemanha de Wittenberg, fixou lá aquelas 95 teses, ele não voltou atrás com as 95 teses que a igreja tinha analisado, né? Ele botou lá as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, pegou a bula pontifícia do Papa, rasgou em praça pública, no meio de todo mundo ali, ele já tinha muitos seguidores, ele rasgou a bula, o documento do Papa, em praça pública, pegou o Código de Direito Canônico da Igreja, que é o Estatuto da Igreja, aquilo que rege, tem até hoje, né, aquilo que o católico deve ou não fazer, né, seja ele leigo, Papa, bispo, não interessa. Ele pegou o Código de Direito Canônico e queimou o Código de Direito Canônico também em praça pública. Então o Papa não teve outro jeito a não ser excomungar o Lutero. Então, a partir de hoje, você não é mais padre católico, você está excomungado. Excomungado quer dizer fora da igreja. A igreja não podia fazer mais nada. O que a igreja vai fazer? Entenderam? Isso aí é histórico, tá aí para todo mundo ver. Isso que aconteceu. Aí depois ele fugiu para o castelo lá, esconderam ele lá, porque naquela época tinha a questão da perseguição, tanto da parte católica quanto da parte protestante. Ele deve estar com medo de ir para a fogueira, para a Inquisição, não sei, tinha isso ainda. Então ele ficou escondido, lá onde ele ficou escondido, ele traduziu a Bíblia para o alemão, do latim para o alemão. Inclusive ele traduziu os 7 livros que os protestantes também não têm. Nós vamos falar na aula que vem, tudo isso nós vamos falar. Então ele traduziu a Bíblia, se casou, teve filho, não é? E ali ele começou a ensinar como passou a ser teólogo protestante, né? Aí na aula que vem nós vamos explicar a questão da teologia protestante. A igreja teve que se reunir em concílio para poder combater aí daí até hoje essa controvérsia entre católicos e protestantes. Mas a parte histórica é essa. Depois ele não mais se retratou, só falou mal da igreja, criticou, falou mal do Papa, que o Papa é anticristo. Isso está tudo no livro, está tudo na história, está tudo aqui. Tá? Você pode ler aí que você vai ver. Chamava o Papa de anticristo, né? Que o Papa... ele começou só a falar mal da igreja e do Papa. Né? E ele morreu em 1546, né? Ele não voltou atrás, não se arrependeu, morreu brigado com a igreja, morreu protestante. Só que ele morreu angustiado, está nos livros, tá? Está na história. Tá? Ele morreu brigado com a igreja, mas só que ele morreu angustiado por causa do que o que ele tentou fazer, a reforma que ele tentou fazer, acabou se tornando uma revolução. Ele continuou tendo ataques, visões, falava que via demônios. Então, realmente, infelizmente, ele morreu brigado com a igreja. Não podemos julgar, a igreja nunca disse que ele está no inferno. Vamos rezar, pedir a Deus, o julgamento fica para Deus, não é verdade? Então, gente, na próxima aula eu vou colocar a parte teológica, que é o que nos interessa. O que ele questionou na parte teológica, né? A igreja teve que se reinventar, não é? Até mesmo na parte teológica. O que a igreja teve que combater, né, na parte da doutrina. E é isso daí. Então na próxima aula vai ficar isso daí, né, a Reforma Protestante parte 2, para você entender agora a parte teológica. Se você não entendeu a parte histórica ou da vida dele, tem filmes aí, né, e se você quiser fazer alguma pergunta, e também tem o livro se você quiser ler. Tá? Tem mais aí sobre a vida do Lutero. Eu fiz aqui mais ou menos uma explanação, tá bom? Um resumo da vida dele. Então na próxima aula a gente vai estudar a parte teológica do protestantismo, né, e daquilo que ele questionou a igreja. Tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.